Prazer estar aqui com vocês em mais um evento, mais um CBGD. E a SSM, como sempre, fazendo história e marcando o território por onde passa. A região Sudeste é uma região onde a gente tem um grande carinho, onde a gente tem uma grande atividade de negócios. E a gente está aqui hoje, nesta manhã, para trazer um pouco de conhecimento para vocês, um pouco do que a SSM pratica no mercado, na fabricação, no desenvolvimento das estruturas, para que vocês, integradores, lá na obra, na usina, tenham em mãos a maior praticidade, a maior segurança e a qualidade de produtos, onde vocês consigam angariar resultados financeiros e um pouquinho do que a gente vai comentar, que é o chamado lucro com responsabilidade. Bom, a SSM do Brasil ela é uma empresa que está no mercado há 12 anos. Eu quero passar um institucional rapidinho para a gente poder falar um pouquinho do conteúdo. A SSM, pessoal, ela está presente no mercado desde 2011. É uma empresa que constrói uma história há mais de 10 anos. E a gente vem trabalhando dentro do projeto das estruturas metálicas para que a gente consiga angariar alguns resultados, como, por exemplo, 30 anos de garantia. A SSM é uma empresa que ela garante os seus produtos por 30 anos. Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue tendo um sistema de P&D, pesquisa e desenvolvimento interno, criado e desenvolvido pela própria SSM, ou seja, nosso time de engenharia é um time que ele está em campo, em loco, desenvolvendo e projetando as estruturas para melhor atender as demandas dos nossos integradores. A SSM ela conta com uma equipe de pós-venda especializada. Então, em todo momento que você, integrador, estiver em campo, precisando de qualquer apoio da SSM para executar sua usina, seja a nível técnico ou a nível de conhecimentos gerais dos nossos produtos, a SSM ela possui essa equipe que vai estar disponibilizada para te atender. Tá? A SSM ela também tem um sistema de venda consultiva, então os nossos executivos de venda eles são treinados e capacitados para tirar a dúvida do nosso integrador, do nosso distribuidor no momento de fazer a cotação ou o desenvolvimento do projeto da sua usina. Então, todo momento que você precisar de um apoio, seja na área técnica, na área comercial, na área de pós-venda, na área de desenvolvimento, a SSM ela tem a sua especialidade à disposição de uso do integrador na hora de construir o seu projeto. Tá? A SSM ela se resguarda das normas da ABNT. Eu estava conversando com o Márcio da Embrastek agora há pouco, eu perguntei, Márcio, a sua linha de produção, os seus produtos, eles têm selo de validação do IMET? Ele falou assim, não, hoje o nosso conjunto de regras e normas é a ABNT. Ou seja, qualquer um, Márcio, tem a posição de fabricar DTS. Como que ele vai garantir se o produto dele está de acordo com o que pode ser praticado no mercado? Se ele estiver dentro da norma da ABNT. Hoje a SSM ela utiliza um conjunto de normas da ABNT para ela validar as suas estruturas perante as normas de carga, a escolha de matéria-prima de aço e alumínio que seja classificada como matéria-primas estruturais. A SSM ela valida as questões de resistência mecânica, resistência de cisalhamento, ou seja, as estruturas da SSM ela não é um projeto que está na cabeça e a gente coloca ele num perfil de aço ou num perfil de alumínio e disponibiliza para a instalação. Para a gente escolher o tipo de matéria-prima, a gente tem as normas da ABNT que vai classificar se essa matéria-prima pode ser utilizada como reforço estrutural ou se ela, por exemplo, é uma matéria-prima de esquadrias que a gente vai falar um pouquinho à frente. 30 anos de garantia não é qualquer empresa que consegue, 30 anos de garantia não é qualquer empresa que dá, no papel todo mundo coloca, mas no momento em que você precisa exercer essa garantia, poucas empresas conseguem te validar de fato essas garantias. Tá? Então vamos lá. Onde a SSM está? Para a região do Sudeste. Nós estamos em Curitiba, para atender melhor vocês, com rapidez, com agilidade. E para quem está em outras regiões do Brasil, a gente tem uma indústria em Jaboatão dos Guararapes e em breve teremos uma grande indústria também em Canhotinho, no Pernambuco. Vamos falar um pouquinho de estrutura de fixação, que é a nossa especialidade, gente. O que é estruturas de fixação? Então a gente sabe que para que todo o painel fotovoltaico esteja alocado no seu ambiente de geração, ele precisa de uma estrutura que vai fazer a suportação, o apoio desse painel fotovoltaico. As estruturas elas podem ser estruturas em telhado, em solo, carports, ou projetos personalizados em próprios telhados aí, onde precisa se utilizar de correção de ângulo. A gente sempre está validando projetos personalizados para colocação desses painéis fotovoltaicos. Tá? O que eu gosto de dizer? Qual é a garantia de geração de um módulo fotovoltaico previsto em datasheet? É de pelo menos 25 anos. Tá? Então, você está montando um sistema fotovoltaico e você está garantindo para o cliente final que por pelo menos 25 anos ele vai ter geração de energia garantida por esse módulo fotovoltaico.
Se a gente não colocar uma estrutura de fixação que tenha uma vida útil prevista em pelo menos a garantia de geração, você está comprometendo a integridade desse sistema. Vamos pensar um pouquinho aqui, Eliseu. O que você está querendo dizer? É errado eu colocar uma estrutura que tenha 12 anos de garantia? É errado eu colocar uma estrutura de 10 anos de garantia? Não, desde que você seja verdadeiro com o seu cliente final. Ó, seu painel tem 25 anos de garantia de geração, mas a estrutura só tem 12 anos. Ou seja, pode ser que nesse meio tempo você precise substituir a estrutura por alguma ocorrência ou por algum sinistro. Então, ser verdadeiro é o que vai determinar a qualidade da sua venda. A SSM se preocupa em fornecer qualidade, fornecer segurança e agilidade. Então, por essa razão que a gente faz uma escolha correta dos modelos de matéria-prima, das especificações técnicas de matéria-prima, para que a gente consiga estabelecer dentro do mercado um produto que tenha uma garantia aproximada, uma garantia adequada de acordo com a garantia de geração de um sistema fotovoltaico. Se o sistema fotovoltaico está prevendo uma garantia de geração de 25 anos, muito provável que a vida útil dele seja superior a isso. A 40, 42 anos, 52 anos, né? Então a estrutura ela precisa acompanhar esse período, tá? Por essa razão que a gente tem estruturas nas instalações de solo, estruturas mistas de aço e alumínio, porque essa união desses componentes faz a validação dessa garantia por um período um pouco maior, tá? A SSM, ela sempre preza pelo seguinte: quando você avalia o tipo de superfície, você determina o tipo de estrutura. Então vamos dar um exemplo clássico aqui. Telhado fibrocimento, muito comum. O que as pessoas às vezes esquecem de validar dentro do telhado fibrocimento? O tipo de vigamento estrutural. E eu tenho pelo menos 3 tipos de vigamento estrutural. Eu tenho viga de madeira, viga de aço e a viga de concreto. Para cada tipo de vigamento estrutural existe um tipo de fixação adequada para que se tenha a resistência adequada desse projeto. Tá? Outro ponto que muita gente esquece de validar: as condições de cargas de vento. Então vamos lá. A norma 6123, se não estou enganado, é uma norma de 1982. Ela está sem atualização desde esse período. Existe um comitê de segurança que está construindo uma nova análise de norma da 6123 para apresentar para a ABNT sobre as novas condições de carga de vento. Por quê? Se vocês observarem nos últimos dias aí, a gente teve bastante considerações de carga de vento acima do proposto em norma. Ou seja, Rio Grande do Sul, que é uma região onde a norma de vento determina uma carga de vento de no máximo 180 km por hora, a gente teve ocorrência de ventos com 253 km por hora. Então, a carga de vento foi muito superior ao que está previsto em norma. Isso vem acontecendo em várias regiões do país. Região de Minas Gerais, a carga de vento ela determina pelo menos 80 km por hora no máximo, no seu pico de carga de vento. A gente teve ocorrências de 104 a 115 km. Quando a gente tem uma estrutura proposta para essa região e a carga de vento ela é superior a essa determinação proposta em norma, aí entra o conceito de causas naturais ou adversas, né, de clima. E aí a gente perde a validação da garantia por esse termo, né? Então a SSM ela se preocupa sempre estar à frente desses passos e condicionando uma estrutura que vai ter ao longo do tempo a sua resistência proposta. Então, muito em breve a gente vai fazer um pré-lançamento de uma atualização das estruturas solo, por exemplo, onde a gente está fazendo um enrijecimento da viga estrutural dela para que ela tenha uma carga, para que ela tenha resistência à carga de vento superior ao previsto em norma. Por que a gente faz isso? Porque a gente pensa que uma usina fotovoltaica ela não é construída hoje para hoje, ela é construída hoje e futuro. Então essa geração de energia ela precisa acontecer pelo menos no tempo determinado de garantia do painel fotovoltaico. E as estruturas precisam acompanhar. Os equipamentos de produção elétrica precisam acompanhar. Então a gente precisa construir um projeto que ele venha ao longo do tempo trabalhando corretamente para a eficiência de geração dessa usina. A orientação de inclinação dos painéis é algo que muita gente olha, mas não valida ao ponto certo. Ou seja, o Brasil ele tem uma determinação prevista de que a inclinação dos painéis fotovoltaicos precisa variar entre 17 a 23 graus. Isso é comum. Quando a gente está falando de uma usina solo, por exemplo, a inclinação de uma mesa interfere no sombreamento da mesa de trás. Né? Então, avaliar esses espaçamentos adequados em que você vai colocar uma mesa a outra para que em determinados pontos do dia não ocorra sombreamento dessas estruturas, tá? Desses módulos fotovoltaicos, perdão. As estruturas da SSM elas já vêm com determinação
pré-definida de angulação, que varia de 5 até 30 graus nas estruturas de solo, por exemplo, para que o integrador ou o instalador em loco ele consiga fazer o ajuste dessa inclinação sem precisar trabalhar a estrutura, ou seja, furar ela em obra ou fazer qualquer tipo de ajuste técnico, né? A famosa gambiarra, né? Para que a gente não perca a garantia dessas estruturas. Por que, Eliseu? Porque eu não posso cortar ou posso furar um pilar de aço em obra. As estruturas da SCM elas são galvanizadas a fogo. Então a galvanização a fogo, a partir do momento que você faz um corte ou faz algum tipo de furação nesse pilar ou nessa tesoura, ele perde a galvanização desse ponto. Né? Ele perde a proteção contra a corrosão e ferrugem desse ponto onde foi submetido o corte ou furação. Isso vai interferir na garantia da estrutura, tá? Então a gente fala um pouquinho disso à frente, mas a estrutura da SCM, em todos os seus projetos, ela vem com as determinações de montagem já pré-definida para que o integrador ou o instalador ele tenha facilidade no manusear dessas estruturas sem precisar fazer quaisquer tipos de adaptações. As estruturas da SCM, como eu disse, elas têm as determinações de matéria-prima definidas através de norma. Então vamos falar um pouquinho. Se eu pegar a BNT 14762, a BNT 14762 ela vai falar um pouquinho sobre as especificações de matérias-primas em aço, por exemplo. A gente tem diversos fabricantes no Brasil hoje que eles trabalham com aço carbono, com aço 1020 e algumas outras matérias-primas de aço aí que dentro da BNT eles são considerados matéria-prima ferramental, ou seja, não existe resistência mecânica para a estruturação desses aços, tá? O que a SCM busca dentro do seu conceito, aprovado por norma? Aço A36 estrutural ou aço civil 300. Em todas as construções e edificações onde o aço faz parte da resistência de estruturação ou do apoio base de estrutura, é utilizado esses tipos de matéria-prima porque a BNT pré-define eles como matéria-primas estruturais, tá? Muito importante. O meu layout mudou aqui na minha tela, ele não mudou no telão. Quem consegue me ajudar? Bom, vamos lá, pessoal. Voltando. Tipo de material, né? Então, a estrutura deve ser feita de um material durável. Por isso que a gente busca sempre atuar perante norma da BNT. Até para eu determinar o tipo de galvanização que se utiliza na produção contra corrosão e ferrugem, a BNT ela vai me dar uma quantidade de micras, né? Por classificação de região de corrosividade atmosférica. Então, ela varia de C1, que é muito baixa, a C5, a extremamente agressiva. Né? Então, os ambientes de corrosão atmosférica, eles vão determinar o tipo de galvanização que eu vou ter que trabalhar nessa estrutura para que ela tenha resistência a longo prazo. Eu quero dar uma dica para vocês. Quando vocês forem adquirir uma estrutura de fixação, é importantíssimo vocês olharem o datasheet dessa estrutura perante o fabricante, porque muita gente coloca garantia de até 25 anos, mas ele está dando garantia de fabricação de 1 ou 2 anos. E ele está colocando como garantia de 25 anos o período de vida útil da galvanização, tá? Então vamos supor que num curto período de 5 ou 6 anos você tem ali a apresentação de corrosão e ferrugem nessa estrutura. Essa empresa vai terceirizar a responsabilidade para a empresa que fez a galvanização dessas estruturas. O que a SCM oferece de contrapartida? 30 anos de garantia total, seja de fabricação ou seja de corrosão. Por quê? Porque a gente entende que a partir do momento que eu adiciono um fornecedor dentro da minha matéria, dentro da minha produção, eu sou responsável pela qualidade desse produto. Então, se em algum momento ocorrer qualquer tipo de apresentação de corrosão e ferrugem em alguma estrutura da SCM, o responsável, ou para quem o integrador ou o cliente final vai ligar, vai ser direto para a SCM para poder garantir que essa estrutura tenha a sua validação técnica, tá? E o mais importante, a gente tem que aliar tudo isso ao custo, ao preço, porque de nada adianta a gente fornecer um produto de altíssima resistência e também ter um preço que vai subir lá nas alturas, né? Então a gente busca ser sempre competitivo perante o mercado para que a gente consiga colocar o que a gente chama de custo-benefício dentro da sua usina. É você trabalhar com o melhor produto, com o melhor serviço e com o custo justo dentro desse pacote de produtos, tá? A SCM, ela
pergunta para você hoje. Então vamos lá. Você tem certeza que as estruturas de fixação que você está utilizando, elas são de fato produzidas em matéria-prima estrutural? Então vamos lá. A ABNT ela vai classificar as matérias-primas como estrutural ou esquadrias, quando a gente fala de alumínio, por exemplo. Se eu pegar uma matéria-prima de classificação 6060, né, que é a sigla dessa matéria-prima, ela dentro da ABNT é classificada como uma matéria-prima de esquadrias. Então ela é utilizada para a fabricação de perfis de cortina, para a fabricação de esquadrias de janelas, de portas, onde a parte estrutural ela está sendo desclassificada. Então esse produto ele está sendo utilizado para fins estéticos ou fins de apoio, não como base estrutural. E aí ela vai classificar a 6065, perdão, a 6005, a 6063 na tempera 6 como matérias-primas estruturais, ou seja, onde você pode trabalhar a fabricação de estruturas ou de bases de apoio em cima desse produto, que ele vai ter as suas resistências mecânicas apoiadas para garantir esse processo, tá? A SSM, ela desde o seu início trabalhou nesse conceito, porque desde o início a SSM buscou trazer uma estrutura que ela tivesse, vou repetir, qualidade, segurança e praticidade na sua instalação, tá? O que o mercado utiliza geralmente, tá? Vamos falar um pouquinho da SSM. A 6063 ela é uma matéria-prima de industrialização classificada como estrutural. Ela tem a tempera 6, que é a maior tempera de mercado, ou seja, o período que ela fica em forno para ela garantir a rigidez dela, tá? Ou seja, isso vai fazer com que o perfil não sofra o que chamamos de flambagem ou de flecha, né, na hora que você adiciona o peso dos módulos fotovoltaicos em cima dele, tá? Ela vai ter a sua resistência contra corrosão e ferrugem predefinido já para um ambiente C5, ou seja, ela vai ter longa vida útil em um ambiente de alto índice de corrosão atmosférica, tá? A SSM ela escolheu essa matéria-prima pelo ganho da produtividade. Então, ou seja, ela é um alumínio que eu tenho uma produção equalizada, onde eu consigo dar fluxo produtivo e ganho nas horas máximas de produção, e eu não perco as resistências dessa estrutura quando eu forço ela a uma produção rápida, por exemplo, tá? Para a extrusão de alumínio, por exemplo, eu preciso aquecer a matéria-prima em pelo menos 460 graus Celsius para que eu comece o processo de industrialização dela. Tem matérias-primas que, quando você submete a esse pré-aquecimento, ela perde as suas propriedades mecânicas. Por isso que a SSM, mais uma vez, olha para a norma de segurança 8116, se não estou enganado, para fazer a validação da matéria-prima adequada. Então vamos lá. Todos vocês, no mínimo, já observaram que existem janelas que têm as suas esquadrias de alumínio, né, pintada em branco, preto. Então, toda matéria-prima que ela tiver fácil aderência à anodização ou ao processo de pintura, ela é uma matéria-prima de baixa resistência à corrosão e ferrugem, porque ela adere muito fácil a outra camada, tá? Então, a 6060, a 6000 são siglas de matérias-primas que são chamadas de matérias-primas comerciais, porque elas são utilizadas na produção de cabideiros, por exemplo, de guarda-roupa, e na produção de perfis na linha industrial ou na linha de construção civil, onde ele vai servir para fins de apoio de janelas, de portas. Por exemplo, todos esses apoios aqui desses isopores que estão fazendo a parte de cobertura desse teto, eles são produzidos em alumínio. Então, é um alumínio de baixa resistência, porque o peso que vai ter de suportação sobre ele é muito mínimo, tá? Recentemente instalei uma cobertura de policarbonato na minha garagem em casa e observei que a estrutura não está tão adequada, porque o próprio policarbonato está sofrendo processo de flambagem nos centros onde ele não tem apoio. Então, aquela matéria-prima utilizada não poderia ser uma matéria-prima de esquadrias, deveria ser uma matéria-prima de estrutural. E aí o Fabrício, que é nosso colega, falou assim: pô, Eliseu, tu tá tanto tempo na SSM, eu pegou o perfilzinho da SSM para fazer a tua cobertura lá, né? Enfim, a gente confia naquele cara que tá lá fazendo o serviço pra gente. É o que acontece muito aqui. O integrador, ele talvez por não ter tanto conhecimento na parte estrutural, na parte de fixação, ele não sabe defender tão tecnicamente o projeto lá na ponta para o cliente final, a fim de garantir que o custo a mais que talvez tenha no projeto dele, na verdade, é um benefício, que ao longo do prazo ele vai ter essa segurança de que o projeto dele não vai ter riscos de rompimento por carga de vento, por exemplo.
A gente estava no Rio Grande do Sul e um cliente, ela disse assim, Eliseu, na minha mãe tem fotovoltaico e na minha casa também. Na minha casa a gente utilizou as estruturas da SSM. Estou puxando um pouquinho de farinha pro meu saco aqui agora. E diante de todas as cargas de vento que se ocorreu na região do Rio Grande do Sul, ela disse assim, na minha casa parece que eu não tenho fotovoltaico, porque não se tem barulho, não se tem... As estruturas elas não balançam. Lá na casa da minha mãe parece que o mundo vai cair. Porque as estruturas balançam, os painéis balançam. Então, por exemplo, telhado de cerâmica, né? O Z do cerâmica, ela falou que ele chega a bater na telha a ponto de quebrar a telha de tão frágil que ele é. Né? A SSM ela se preocupa até nisso. Qual é a resistência de distribuição de carga de peso que cada suporte de fixação tem para sofrer o distanciamento correto entre apoios. Tá? A escolha da matéria-prima adequada, ela te possibilita a você trabalhar um vão maior entre os perfis, entre os apoios de perfis, sem perder a resistência dela. Exemplo, nas estruturas de solo, quando a gente está lá na região nordeste, onde a carga de vento é baixíssima, eu consigo trabalhar entre a colocação de um pilar e o outro em 3,20 metros, utilizando o perfil de alumínio. Outros fabricantes só conseguem trabalhar com essa fixação de distanciamento com perfis de aço, porque ele não consegue trabalhar com alumínio de resistência adequada para ter essa fixação distanciada por esse perímetro, né, por esse padrão. Então, essa escolha de matéria-prima é o que vai influenciar de fato lá na ponta para você ter um produto de alta resistência, tá? E qual que é a proposta da SSM diante de tudo isso? A gente preza pelo seguinte, vamos lá. Alta resistência, segurança e praticidade na montagem, tá? Falei isso por várias vezes. Por quê? A SSM preza pelo conceito de que qualquer integrador, por menor prática que seja que ele tenha com as estruturas da SSM, ele encontre facilidade para montar essas estruturas sem comprometer a segurança dessas estruturas. Ou seja, sem ele adicionar suportes a menos do que o recomendado, sem ele precisar fazer cortes ou adaptações nessa estrutura, para que ela venha sofrer danos no futuro, tá? Conceito de que nem tudo é igual e nem tudo se resume a preço, tá? Quando se pergunta, a estrutura é tudo igual? Aparentemente sim. Mas só se conhece uma estrutura na íntegra quando você detém os conhecimentos de fabricação dela. Então, ou seja, existe hoje no mercado N fabricantes de estrutura que tem um perfil de estrutura de telhado similarmente parecido com o da SSM. Agora, a nível de segurança, de qualidade e de praticidade, eles têm os mesmos conceitos? Talvez não, porque eles em alguns momentos conseguem ofertar um preço até mais em conta do que o meu. Alumínio é peso. Se o cara tem um produto mais barato do que o meu, teoricamente é o peso. Ou se ele tem um produto mais caro ou mais robusto visualmente do que o meu, teoricamente é o peso. Então muita gente observa a avaliação visual do produto e esquece de avaliar esse produto na íntegra, no resumo de qualidade, tá? Nem tudo é preço, nem tudo é igual. E o mais importante, gerar valor agregado. Eu gosto de fazer essa pergunta. Quem aqui, no final do mês, já sobrou R$100, você ficou todo feliz e acabou o gás, né? Isso é lucro com responsabilidade. Quando você adquirir as estruturas da SSM, você somar elas dentro do seu projeto, e lá na ponta, do final do projeto, sobrar aquilo que foi estabelecido com margem de lucro, aquilo de fato vai ser lucro. Porque a SSM ela trabalha com um produto que, por um período de 30 anos, você tem respaldo técnico a respeito dessas estruturas, tá? E eu gosto muito de usar esse tema. Vamos lá. Se vocês aqui hoje estiverem em dúvida de qual estrutura adicionar no projeto de vocês, primeiro que a gente está com o stand aqui, e eu gostaria de receber a visita de vocês para que a gente consiga conversar e tirar as dúvidas de vocês, tá? Sempre que você estiver em dúvida em escolher qual é a estrutura que vai compor o kit de vocês, na escolha do distribuidor que trabalha com determinada fábrica de estrutura, eu sempre digo para vocês o seguinte, de estruturas, tá? A gente entende. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a estrutura, nós temos um time baita capacitado aqui na Expo GD para atender vocês, para quantificar o projeto de vocês na hora. A gente tem ferramentas que possibilitam vocês avaliar a quantidade de pilares, quantidade de suporte dentro da estrutura de vocês e garantir que vocês tenham a melhor fixação dentro do projeto, tá bom? Muito obrigado a todos.